Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos à parte positiva da teologia de Paulo e da sua pastoral, daquilo que ele, com grande sacrifício da própria parte, sem medir os sofrimentos, tentava transmitir como boa nova, como notícia profundamente otimista às suas comunidades. Deus em Cristo nos reconciliou consigo. A isto deu-se o nome de justificação pela fé, como disse na meditação anterior. A justificação nada mais é do que o início do processo da salvação. Já que todas as coisas foram criadas, já que tudo foi feito para Cristo e tudo nele subsiste, os pecadores têm também no seu sangue o perdão dos pecados. Ou seja, a Cristo nós devemos não apenas a existência como o universo todo inteiro, mas até mesmo o termos sido retirados do nada do pecado, das sombras e das trevas da morte eterna, para sermos membros do seu corpo. Gostaríamos, nesta meditação, de refletir mais a fundo sobre este processo que tem o nome de justificação pela fé. É o início, e o início normalmente se dá com o batismo, ou, se preferirem, com a conversão batismal, com aquela conversão que se coroa com a remissão, melhor, a confissão dos pecados e a recepção do batismo. O batismo ou justificação pela fé é o início do processo da salvação, mas não é o fim da salvação. A partir do batismo, é preciso que o Cristo tome sempre mais conta de cada um de nós. O batismo, dito em outras palavras, é um sacramento inicial. Inicialmente, o batizado se revestiu de Cristo, mas não está consumada a vestimenta de Cristo. Ele não está ainda consumado em Jesus Cristo. É preciso que ao batismo se siga uma vida de cristão batizado. Se isto não se der, nós podemos dizer que o batismo abortou. Embora válido, ele se tornou ineficaz, como uma semente que não se põe na terra, mas se guarda no bolso, e enquanto lá estiver, ainda que tenha altíssima qualidade, ela não serve para nada, ela não frutifica. A vida batismal ou vida inicial em Cristo supõe, pois, um prolongamento. A este prolongamento, nós damos o nome viver em Cristo ou viver no Espírito de Jesus Cristo. Iniciemos pela primeira afirmação. O batismo é um sacramento inicial. Ele não é sacramento terminal. Ele é um sacramento daqueles que se dispõem a viver em Cristo. Mas entre esta disposição e a consumação de uma vida em Cristo, vai um longo tempo. O sacramento do batismo é o início de uma doação, é uma consagração. Mas depois é preciso viver aquela consagração.
os primeiros cristãos da geração de Paulo tinham perfeita consciência de que eles trocavam de dono, trocavam de patrão por ocasião do batismo. Deixavam de servir a patrões humanos, deixavam de servir, sobretudo, a ídolos e passavam a servir a Jesus Cristo, para quem se tinham consagrados, ou melhor, ao Deus de Jesus Cristo, a quem se entregaram nesta ocasião. Revestir-se de Cristo, como eu disse, é um processo demorado. Revestir-se de Cristo é um processo que exige uma colaboração humana. É um processo que exige um constante aprimoramento. Revestir-se de Cristo envolve docilidade. Revestir-se de Cristo envolve perseverança. Revestir-se de Cristo envolve escuta diária da sua palavra. Revestir-se de Cristo envolve a Eucaristia participada, porque aquele Cristo que me uniu a si e me tornou membro seu inicialmente pelo batismo, agora, pela Eucaristia e pela palavra meditada, interiorizada e transformada em prática, vai crescendo em mim. Realmente é preciso conceber o processo da salvação, que se identifica com o que chamamos vida cristã, um processo de crescimento. E assim como existe um crescimento na vida cristã, existe também um crescimento assim como existe um crescimento na vida normal, na vida humana, de criança ao estado adulto, existe também um crescimento na vida cristã. São Paulo fala algumas vezes do batismo, não muitas, e afirma que ele, embora tivesse sido batizado e exigisse o batismo, não batizou a muitas pessoas. Ele não foi delegado a batizar, ele foi chamado a realizar aquela ação que se espera depois do batismo, a ação do crescimento. Ele foi chamado a se entregar de corpo e alma ao trabalho do crescimento em Cristo daquelas comunidades inicialmente batizadas. E para isto ele cunhou uma expressão, em Cristo einai, do grego, estar em Cristo. Alguns comentaristas modernos quiseram ver aqui o resquício trazido de Paulo de religiões mistéricas que existiam de importação oriental no primeiro século greco-romano da nossa era. Não é preciso ir longe. Em primeiro lugar, nós não conhecemos praticamente nada desses ritos de iniciações das religiões mistéricas. Sabiam bem fazer mistério, essa gente, de seus próprios ritos de iniciantes e iniciadores. Em segundo lugar, esses ritos eram complexos, esses ritos exigiam palavras, exigiam respostas, exigiam toques, exigiam objetos, e nada disto é exigido para aquele que foi batizado e quer crescer em Cristo, a não ser a obediência à vontade de Deus manifestada em Jesus Cristo. Estar em Cristo, para o apóstolo Paulo, é uma expressão pregnante,
é uma expressão cheia de conteúdo e cheia de significado. Paulo, em primeiro lugar, experimentou na própria vida cristã mística, na própria vida intensa de cristianismo, o que significa estar em Cristo. Quando Paulo falava de Cristo, estejamos convencidos, ele não estava fazendo uma abstração, ele não estava falando de uma pessoa distante, ele não estava falando de uma pessoa passada, ele não estava se referindo a uma pessoa que não age mais. Ele tinha consciência, através de suas próprias experiências, que Jesus Cristo estava dentro dele. E tanta era esta certeza que ele diz: vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Esta vida que vivo na carne, aqui carne não tem o significado pejorativo, é uma das poucas exceções, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo tinha esta experiência de Jesus Cristo. Seria mais ou menos a experiência que grandes santos místicos tiveram de Cristo também, cada um a seu modo. E nos lembramos aqui de Santo Inácio de Loyola, de São Francisco de Assis, de Santa Teresa de Jesus. Para nenhum destes, Jesus Cristo era uma abstração. Para nenhum destes, Jesus Cristo era uma ideia passada. Para nenhum destes, Jesus Cristo era um livro. Para nenhum destes, Jesus Cristo era uma especulação. Todos tiveram e tinham modos concretos de sentir palpitante, atuante a presença de Cristo em si. E aqui eu faço uma pausa e chamo a atenção daqueles que estão fazendo este retiro comigo, seguindo os passos de Paulo na apresentação do Evangelho, a boa nova da salvação. Sem esta experiência de Cristo, prefiro o plural, sem estas experiências de Cristo, não se pode dizer que se chegou ao auge, ao ápice, ao ponto elevado de uma vida cristã. Uma pessoa para a qual Jesus Cristo é um livro, ainda que seja a Sagrada Escritura, uma pessoa para a qual Jesus Cristo seja uma imagem, ainda que seja o crucifixo, uma pessoa para a qual Jesus Cristo seja um quadro, ainda que seja do Sagrado Coração, para uma pessoa a quem Jesus Cristo não passa de uma criancinha de presépio de Belém, nenhuma destas pessoas fez ainda a experiência rica em Cristo. Paulo conheceu este tipo de gente e Paulo os chama adolescentes na fé. E Paulo lhes diz que por causa desta incapacidade, por causa desta imaturidade, não lhes é capaz de dar alimento sólido. É preciso que continuem a beber leite, o alimento das crianças, ainda que tenham sido batizados há longo tempo, porque alguns deles não se revestiram de Cristo. Estão vendo? O batismo é um início, mas o batismo significa ou exige uma continuidade. E a vida de cada dia é a continuidade batismal. É claro, esta continuidade batismal se dá com dosagem diferente para diversas pessoas, para muitas pessoas. A dosagem é sempre diversa e outra.
Existem aqueles que são mais radicais, existem aqueles que querem mais, existem aqueles que se dedicam mais, existem aqueles que não passam um dia sem se debruçarem sobre a palavra de Deus, existem aqueles que não passam um dia sem querer colocá-la em prática, traduzindo-a no concreto da sua vida. E existem aqueles que são relaxados, existem aqueles que se revestiram inicialmente de Cristo, mas pararam aí, para os quais o batismo praticamente abortou e não traz mais nenhum prolongamento. Não é iniciador de uma vida. Não se revestiram de Jesus Cristo. Não estão em Cristo. É muito difícil expressar numa linguagem, digamos, conceitual, a experiência mística de estar ou sentir o Cristo palpitante, presente, atuante na própria vida. Muitos de nós, confessemos, não fizemos ainda esta experiência. Mas então é preciso confessar outra coisa também. Não permitimos que a nossa consagração batismal a Cristo fosse radical, independente do estado de vida que assumimos, quer a vida matrimonial, quer a vida religiosa, quer a vida no ministério sacerdotal. Independente desta escolha, a radicalidade em Cristo e para Cristo deveria existir e deveria ir de par e passo com a vida natural que conhece as suas etapas de crescimento. Claro, eu não posso supor que um jovem de 17, 18 anos já tenha uma maturidade em Cristo, embora haja exceções. Posso até dizer que antes dos 40 anos é difícil que alguém chegue já a uma maturidade em Cristo. Mas também é de se lamentar que pessoa do alto dos seus 50 ou 60 anos não tenha ainda feito esta experiência primordial. Não tenha ainda sentido Jesus Cristo palpitante, presente, atuante na própria existência. É claro, eu estou falando de existência pessoal, porém, o Cristo é oferecido a todos, porque o batismo é um sacramento comunitário. Cada um o recebe pessoalmente, mas entra num corpo, que é a igreja. Por isto, esta vida em Cristo, este sentir com Cristo, este deixar-se conduzir por Cristo, tem um aspecto comunitário, tem um aspecto eclesial, inalienável, e que vem somar-se ao aspecto individual. Eu prefiro sequer usar o termo individual, eu prefiro usar o nome pessoal. Todos nós estamos pessoalmente inseridos no Cristo, mas as nossas pessoas estão de tal modo inseridas em Cristo que formamos em Cristo um só corpo, diversos membros que formam um único corpo, o corpo de Cristo, e que comparticipam juntamente da vida de Cristo, vivendo horizontalmente aquela vida cristã, a graça que provém da cabeça que é Cristo. Nós estamos já para encerrar a nossa meditação. Estar em Cristo, viver em Cristo, ser possuído por Cristo é algo de indispensável para todo aquele e aquela que deseja realizar
uma maturidade cristã para todo aquele e aquela que não queira abortar a única vida na qual se relaciona com Deus. Mas este estar em Cristo envolve o aspecto pessoal e envolve o aspecto eclesial e comunitário. Ou seja, a graça de Cristo, a presença atuante de Cristo, deve fazer-se sentir também horizontalmente naqueles outros que receberam, como nós, o início do processo da salvação, que é a divinização. E, para encerrar, estamos neste processo. A Eucaristia, que recebemos com frequência ou diariamente, vem alimentar-nos para que sejamos sempre mais de Cristo e faz com que, permite que a morte de Cristo, mistério pascal, se una frequentemente, diariamente, dominicalmente às nossas mortes, para que elas se dissolvam, como já expliquei, e reste em nós apenas a morte de Cristo. De tal maneira que quando chegar o nosso último dia, não temos que morrer simplesmente uma morte pessoal, salário do pecado, e que conduz à morte eterna, mas morreremos a morte de Cristo, porque teremos vivido já a vida de Cristo em nós. E morrendo a morte de Cristo, nós participamos do mistério pascal de Cristo. Acontece então com a nossa morte o que aconteceu com a morte de Cristo. Ela faz com que aquele membro atuante seu se abra, como ele também, à plenitude da glória na ressurreição. Não é isto uma boa notícia? Não é isto a melhor notícia que se pode ouvir ou que se pode escutar? Não é esta uma mensagem que nos enche de alegria? Mas agora vem a pergunta prática a que devemos responder se estamos fazendo um retiro que custa, que exige, mas que vale a pena. Nós permitimos que Jesus cresça em nós diariamente? Nós damos espaço a que Cristo cresça em nós? Porque isto não se dá mecanicamente, nem miraculosamente, mas com a nossa cooperação. Nós temos tempo para ouvi-lo, nós sabemos fazer uma hierarquia entre o mais importante e o menos importante nas nossas vidas. Nós sabemos e queremos, sobretudo, realizar isto com a sua graça, ainda que tenhamos já uma idade avançada. Deus nos concede sempre uma prorrogação para que, ao menos no final, nós nos decidamos a realizar aquilo que inicialmente não fomos capazes de fazer. Mas este retiro tem tempos livres e tempos de silêncio. Nestes tempos é preciso escutar a voz de Deus. Não tanto falar a Deus, mas escutar o que Deus, quem sabe através do meu humilde ministério, tem a dizer a cada um, a cada uma daquelas que o estão com a sua graça realizando neste momento.